Bem-vindo! Começa agora a 17ª aula de MA 091 Matemática Básica. Nessa 17ª aula, veremos como resolver equações racionais e irracionais. Para tanto, nessa primeira parte, definiremos a expressão racional e expressão irracional e determinaremos o domínio de expressões algébricas formadas por quocientes ou raízes. Nós damos o nome de expressão racional a uma expressão algébrica na qual temos um quociente de polinômios. Observe nesse primeiro exemplo que o numerador da expressão é dado por um polinômio de grau 3 e o denominador por um polinômio de grau 2. Já no segundo exemplo, temos tanto no numerador como no denominador polinômios de grau 1. Ambas são, portanto, expressões racionais. Por sua vez, uma expressão é dita irracional se a variável aparece dentro de uma raiz. Observe que, neste exemplo, a variável aparece dentro da raiz quadrada. Já no segundo exemplo, a variável que é denominada x aparece dentro de uma raiz cúbica. Uma expressão algébrica pode não estar definida para todo valor de x. E o conjunto de valores da variável para os quais a expressão está definida, ou seja, pode ser calculada, é chamada domínio da expressão. Não é difícil notar, por exemplo, que essas duas expressões que aparecem aqui não estão definidas para todo valor de x. No caso da primeira expressão, o denominador, que é dado por x menos 1, não pode ser igual a zero, de modo que a expressão não será válida para todo x que faz com que o denominador seja zero. Já na segunda expressão, temos uma raiz e sabemos que a raiz, se tiver ordem par, não poderá ser calculada se o conteúdo dela for negativo. Então, essa expressão aqui não será válida para todo x, tal que x mais 2 é menor do que zero. Tomemos então como exemplo a expressão racional dada nessa transparência e vejamos se somos capazes de determinar o seu domínio. Sabemos que essa expressão não estará definida se o seu denominador for igual a zero. Então, exigimos que x² menos 1 seja diferente de zero. Para resolver uma inequação com um símbolo de diferente, usamos a mesma estratégia adotada para resolver equações com símbolo de igual. Dessa forma, iniciaremos a resolução da inequação x² menos 1 diferente de zero, somando 1 aos dois lados da inequação. Nesse caso, obtemos x² diferente de 1. Sendo assim, extraindo a raiz quadrada do lado direito e aplicando os sinais mais ou menos, concluímos que x deve ser diferente de mais 1 e menos 1. Portanto, o domínio dessa expressão será formado por todos os valores reais, exceto o menos 1 e o 1. Vejamos agora se somos capazes de determinar o domínio dessa expressão que envolve a raiz quarta. Como a raiz tem ordem par, devemos exigir que o conteúdo dela seja maior ou igual a zero. Exigindo, portanto, que x menos 2 seja maior ou igual a zero e somando duas unidades aos dois lados dessa inequação, concluímos que x deve ser maior ou igual a 2. Portanto, o domínio da expressão é formado por todo x real, desde que x seja maior ou igual a 2. Como nosso último exemplo, vamos tentar determinar o domínio da expressão que tem ao mesmo tempo um denominador e uma raiz de ordem par. Considerando, então, que o denominador não pode valer zero, nós devemos exigir que 8 menos x seja diferente de zero. Então, somando o x dos dois lados da inequação e trocando a ordem dos termos, concluímos facilmente que x deve ser diferente de 8. Além disso, devemos exigir que o termo dentro da raiz seja maior ou igual a zero, já que se trata de uma raiz quadrada e, portanto, uma raiz de ordem par. Nesse caso, então, supondo que x menos 3 é maior ou igual a zero e somando 3 unidades dos dois lados da inequação, obtemos x maior ou igual a 3. O domínio da expressão será obtido reunindo essas duas exigências, ou seja, definindo a interseção dos dois conjuntos acima.
Sendo assim, o domínio será formado por todo número real desde que esse número seja maior ou igual a 3 e diferente de 8.